A Rússia, ao ser forçada a enfrentar o líder de um grupo de resistência pró-ucraniano em seu território, achou que estava sendo esperta e ofereceu uma recompensa por sua captura. 500 mil iriam para quem pudesse provar que o líder do corpo de voluntários russo, Denis Kapustin, estava morto. A Rússia não se importava onde, não se importava como. Tudo o que a Rússia queria era a cabeça de Kapustin. E conseguiu, ou pelo menos foi o que a Rússia pensou. Espiões ucranianos forjaram brilhantemente a morte do líder do corpo de voluntários russo. E para piorar, os 500 mil que o Kremlin ofereceu por isso. Kapustin agora está no caixa de guerra da Ucrânia, pronto para financiar o esforço ucraniano contra a suposta operação militar especial de Vladimir Putin. A Rússia não tinha motivos para suspeitar ao surgirem relatos de que um ataque de drone matou o líder do corpo de voluntários russos. Denis Kapustin, que incomodava o Kremlin desde o início da invasão de Putin à Ucrânia, estava morto. Muitos veículos de notícias, como o Moscow Times, fizeram essa afirmação no final de dezembro de 2025. Em reportagem sobre a morte de Kapustin, o veículo afirmou isso. O corpo de voluntários russos confirmou que seu líder morreu na linha de frente lutando pela Ucrânia. Até detalhes deixavam tudo mais convincente. O corpo de voluntários russos afirmou que Kapustin participava de uma missão de combate em Zaporizhia, região atacada pela Rússia durante grande parte de 2025. Ter alguém como Kapustin ali fazia sentido. A Ucrânia precisava de todos os soldados dispostos para enfrentar as forças russas, que avançavam lentamente em cada oblast, que Putin considera essencial para a Rússia vencer. O corpo de voluntários russos chegou a divulgar um comunicado. Nós teremos nossa vingança. Denis, seu legado vive para a Rússia. Parecia perfeito. Um homem que o país colocou em seu registro federal de terroristas e extremistas em março de 2023, foi eliminado pelos mesmos drones usados pela Ucrânia para matar dezenas de milhares de invasores russos. Você sabe o que dizem sobre coisas boas demais para ser verdade. Geralmente são. No entanto, o corpo de voluntários russos na Ucrânia foi incrivelmente inteligente ao mostrar exatamente como Kapustin supostamente morreu. Sabendo que uma declaração sobre a morte do líder do corpo de voluntários russos e uma promessa de vingança não seriam suficientes para garantir a recompensa pela cabeça de Kapustin. Os oficiais de inteligência da Ucrânia precisavam fornecer provas. O drone First Person View, que teria sido usado para matar o líder do corpo de voluntários russos, acabou sendo a plataforma ideal para coletar essa prova. Drones First Person View registram imagens do campo de batalha em tempo real. Um ataque realizado por um desses drones, portanto, forneceria o tipo de vídeo que o Kremlin precisava ver como prova de que Kapustin estava morto. Então foi exatamente isso que a Ucrânia fez, relatou Militani no vídeo que foi enviado às autoridades russas em 2 de janeiro. Afirmava que a Ucrânia fez o vídeo para proteger o comandante e revelar uma rede de agentes inimigos no país. A recompensa era só um benefício extra, e o vídeo é convincente. Foi publicado no Facebook pela Direção Principal de Inteligência do Ministério da Defesa da Ucrânia, o Direção Principal de Inteligência. As breves imagens mostram o que pareceria para qualquer um como o tipo de ataque First Person View que Ucrânia e Rússia já realizaram muitas vezes antes. A Ucrânia usou 2 drones de ataque para criar as imagens. O primeiro desses drones realizou o suposto ataque. Nas imagens, vemos ele voar acima de uma estrada de terra que leva até uma van que transportava Kapustin. Parece que o líder do corpo de voluntários russos estava realmente dentro daquela van, o que fazia parte de toda a encenação. Presumivelmente, o drone First Person View da Ucrânia não tinha ogiva, o que significa que truques de edição inteligentes simularam o desligamento imediato do vídeo em tempo real do drone, exatamente no momento em que ele atingiu o alvo. Pur acrescentou que nem as imagens do rosto assustado de Kapustin com o drone chegando bastariam. O vídeo foi feito por outro drone. Após o suposto ataque, o drone se aproximou da van em chamas, reforçando a ilusão. Ao editar as imagens, a Rússia teria visto o comandante do corpo de voluntários russos entrar na van, ser atingido por um drone e, em seguida, a van em chamas. Era realista, convincente e 100% falso. A Direção Principal de Inteligência revelou seu ardil em 1º de janeiro, logo após a Ucrânia receber 500 mil por supostamente matar um dos homens mais procurados da Rússia. Recorrendo ao Telegram, a Direção Principal de Inteligência disse que, como resultado da complexa operação especial da Direção Principal de Inteligência do Ministério da Defesa da Ucrânia, que durou mais de um mês,
A vida do comandante do Corpo de Voluntários Russos, Denis Kapustin, a quem o ditador russo Vladimir Putin considera um inimigo pessoal, foi salva. E um círculo de pessoas, aqueles que encomendaram o crime nos serviços especiais russos e os executores, também foi identificado. Kirilo Budanov, então chefe da direção principal de inteligência e hoje do gabinete do presidente da Ucrânia, aumentou o incômodo russo. A operação foi realizada. Também recebemos a quantia destinada pelos serviços especiais russos para executar esse crime. O comandante do Corpo de Voluntários Russos permanece na Ucrânia e se prepara para seguir com suas tarefas, afirmou Budanov no Telegram da RUR. Esta é uma vitória tripla para a Ucrânia. A direção principal de inteligência afirma que salvou a vida de Kapustin, indicando que sabia que a Rússia planejava eliminá-lo. Ucrânia. Chegar lá primeiro significou que o ataque provavelmente planejado contra Kapustin nunca aconteceu, junto com a suposta prova de morte que as forças russas precisavam. A direção principal de inteligência identificou quem tentou matar o líder do Corpo de Voluntários Russos. Além disso, como vimos, a direção principal de inteligência garantiu a recompensa pela cabeça de Kapustin antes de eliminar quem queria matar o comandante. Essa é uma operação muito produtiva para a Ucrânia, mas como a direção principal de inteligência conseguiu realizar tudo isso? A direção principal de inteligência normalmente é muito discreta sobre a operação, provavelmente porque sabe que quanto menos a Rússia entender sobre o que a Ucrânia fez, maior a chance de a direção principal de inteligência repetir essa operação futuramente. O relatório da Euromaidan Press sobre a falsa morte indica que a operação levou cerca de um mês. A direção principal de inteligência identificou oficiais russos que ordenaram e agentes que executariam o atentado contra Kapustin. Há especulações sobre o que ocorreu depois e se agentes foram enviados para a tentativa de assassinato. Isso presumivelmente significa que os oficiais de inteligência que aguardavam notícias da morte de Kapustin estavam esperando por informações de pessoas específicas. Então a Ucrânia capturou os suspeitos, obteve informações, eliminou-os e só depois gravou o vídeo que salvou Kapustin e deu 500 mil ao país? Mas não podemos ter certeza. Parece o caminho mais lógico, já que a Ucrânia teria que criar canais adequados para acessar o dinheiro. Mas isso ainda é especulação. O fato é que o comandante do Corpo de Voluntários Russos não foi realmente morto, e a Ucrânia tenta encobrir o que seria uma grande perda. Sabemos disso porque não apenas a direção principal de inteligência relata que Kapustin está vivo e que a Rússia foi enganada. O líder do Corpo de Voluntários Russos afirmou que notícias sobre sua morte são exageradas, citando Mark Twain. Em 4 de janeiro, o The New Voice of Ukraine publicou reportagem sobre vídeo divulgado por Kapustin no Telegram, em que o líder do Corpo de Voluntários Russos confirma estar vivo. Após agradecer aos participantes da operação, Kapustin afirmou não esperar tamanha reação à sua suposta morte. Ele chamou a operação militar de sucesso absoluto e disse que a desinformação passada para a Rússia pela direção principal de inteligência foi parte deliberada de uma operação complexa, não uma farsa. Kapustin confirmou que ainda lutava com seus companheiros voluntários. A Rússia teve suas esperanças aumentadas ao pensar que um homem muito perigoso estava fora de cena, apenas para vê-las destruídas ao descobrir que o homem que achava estar morto ainda estava lutando. Apesar de gastar centenas de milhares de dólares, Putin acabou passando vergonha. Curiosamente, não é a primeira vez que a Rússia cai nesse tipo de engano dos ucranianos. Como relata a Euromaidan Press, a Ucrânia fez algo muito parecido quando o Serviço de Segurança da Ucrânia, ou Serviço de Segurança da Ucrânia, forjou o assassinato de um jornalista russo e crítico proeminente de Putin, Arkady Babchenko. Em maio de 2018, a polícia ucraniana informou que Babchenko, que morava em Kiev, havia sido baleado 3 vezes nas costas. Segundo a polícia, ele foi achado sangrando no chão e morreu na ambulância. Mais uma vez, Putin comemorou, toda vez que consegue silenciar uma voz que questiona o regime. É um bom dia para Putin, mas ele só teve um dia para comemorar essa suposta vitória. Só 24 horas após o suposto assassinato, Babchenko apareceu em coletiva e provou estar vivo. Assim como fez com Kapustin, a Ucrânia usou esse estratagema para identificar quem queria matar o jornalista. Como Babchenko destacou, outros também podem ter escapado da ira de Putin. Minha vida foi salva, mas o principal é que ataques terroristas piores foram evitados, disse Babchenko ao revelar que ainda estava vivo. A pessoa que queria matar Babchenko e o suposto assassino foram presos pela Ucrânia. A Euromaidan Press informou que as novas táticas da Ucrânia foram criticadas em 2018.
Repórteres Sem Fronteiras classificou o caso como uma simulação angustiante ao condenar a ação do Serviço de Segurança da Ucrânia. Organizações como a Organização para a Segurança e Cooperação na Europa criticaram a Ucrânia por divulgar informações falsas. No entanto, todas essas respostas vieram em um momento anterior a Putin transformar o que antes era uma campanha de agressão em uma invasão em grande escala. No início de 2026, a Ucrânia seguiu um plano traçado quase 8 anos antes. O que antes era criticado, hoje é visto como brilhante. Francamente, a Ucrânia vai ignorar críticas e rir enquanto Putin tenta se livrar da lã sobre seus olhos. Considerando que o direção principal de inteligência aparentemente dedicou cerca de 1 mês de planejamento para realizar a morte forjada de Kapustin, fica a pergunta: por que dedicar tantos recursos a apenas um homem? Mas existem bons motivos para isso, que podem não estar ligados ao caráter de Kapustin. Na verdade, elas estão ligadas à liderança dele em uma organização que há anos causa problemas à Rússia. Afinal, Kapustin não é tão simpático. Ele poderia exemplificar as alegações de Putin sobre neonazistas na Ucrânia, embora o líder russo tenha falsamente dito que o país é governado por eles. Ele está certo ao dizer que Kapustin se encaixa nessa categoria. Segundo reportagem do Novaya Gazeta de 27 de dezembro de 2025 sobre a suposta morte de Kapustin, o líder do corpo de voluntários russos tem um passado conturbado. Segundo o veículo, ele já foi hooligan de futebol em Moscou e ativista neonazista, tendo passado boa parte da juventude na Alemanha. 2 anos após chegar a Kiev, em 2017, Kapustin também foi proibido de entrar na área Schengen. Esta é uma região enorme da Europa, onde os controles de fronteira foram abolidos entre vários países. A maior parte da União Europeia, além de Noruega, Suíça, Islândia e Liechtenstein, integra essa área. Kapustin não pode viajar pela maior parte da Europa desde 2019. Por sua vez, Kapustin nega ter sido um neonazista, embora afirme que já teve opiniões de extrema-direita. Kapustin afirmou em 2023: "Nunca vou fazer uma saudação de Hitler." No entanto, o banimento de Kapustin da área Schengen ainda levanta muitas perguntas sobre quem é, como pessoa, o homem que a Ucrânia acabou de usar para enganar a Rússia. Mas não são as opiniões de Kapustin que realmente importam para Putin, e sim o que ele fez como líder do corpo de voluntários russos. Kapustin lidera um grupo de combatentes russos que estão ativamente tentando erradicar Putin enquanto garantem que a Ucrânia mantenha seu status soberano. Kapustin fundou o Corpo de Voluntários Russos para derrubar Putin e restaurar as fronteiras da Ucrânia de 1991, até que todos os territórios ocupados voltem à Ucrânia. O Corpo de Voluntários Russos seguirá lutando, e faz isso tão bem que justificou os 500 mil oferecidos pela Rússia por Kapustin. Segundo Militani, o Corpo de Voluntários Russos se destaca entre os grupos paramilitares que apoiam a Ucrânia pela maneira como recruta seus membros. Muitos que lutam no Corpo de Voluntários Russos hoje são ex-soldados russos capturados pela Ucrânia, com voluntários russos e emigrantes que decidiram lutar contra o líder que os enviou à guerra. Outros membros incluem emigrantes russos na Ucrânia e russos que viviam em outros países, mas decidiram ir à Ucrânia para se juntar ao Corpo de Voluntários Russos e lutar contra Putin. Kapustin é o rosto e porta-voz de um movimento que mostra a existência de russos contrários a Putin, sendo uma unidade muito eficaz. Em particular, o Corpo de Voluntários Russos causou grandes problemas para a Rússia nas regiões de fronteira entre a Ucrânia e a Rússia. Em 2023, o Centro de Estudos do Oriente informou que voluntários russos, até do Corpo de Voluntários Russos, atuavam para desestabilizar Belgorod, na Rússia, possivelmente para facilitar ataques das forças militares ucranianas. Junto à Legião da Rússia Livre, o Corpo de Voluntários Russos participou de operações de sabotagem em Shebakino. Voluntários russos já haviam explodido 2 estradas no entroncamento das fronteiras da Ucrânia, Rússia e Belarus. Em maio de 2023, o New York Times noticiou que Kapustin alegou que suas forças voluntárias controlaram cerca de 41 km² de território russo nas regiões de fronteira. O Corpo de Voluntários Russos atuou cedo na guerra da Ucrânia. Sob Kapustin, o grupo seguiu perigoso, pois o vídeo falso de Hur revelou seu rosto. É provável que ele e o Corpo de Voluntários Russos estejam lutando na Ucrânia. Não está claro se eles estão na linha de frente ou operando na retaguarda russa. No entanto, só a incursão em Belgorod já garante que Putin saiba o quão perigoso é o homem que a Rússia está tão desesperada para matar.
O Kremlin também quer calar Kapustin devido à sua ideologia. Este homem afirmou: "Quero mostrar que é possível enfrentar um tirano, que o poder de Putin não é ilimitado e que os serviços de segurança podem agredir e controlar os desarmados. Ao encontrar resistência armada, eles fogem. Em 2023, Putin não pode deixar esse discurso impune." Mas em sua ânsia de matar Kapustin, Putin só provou que o presidente da Rússia é tão falível quanto o líder do corpo de voluntários russos afirma que ele é. Tudo custo o que a Rússia conseguiu com sua recompensa foi fornecer à Ucrânia mais fundos que ela pode usar para todo tipo de finalidade. Esse dinheiro pode equipar membros do corpo de voluntários russos ou atrair mais pessoas ao grupo. Com 500 mil dava para comprar vários drones First Person View. Segundo o Defense Blog, esse drone custa a partir de 400 por unidade. Seria uma grande ironia para a Rússia se a Ucrânia usasse o dinheiro recém-pago pela Rússia para financiar mais de 1.000 drones como os usados para criar as imagens da morte de Kapustin. Mas a morte forjada de Kapustin mostra que a Rússia ainda não sabe lidar com os partisans. Isso tem aumentado casos de sabotagem e espionagem, frequentemente por russos simpáticos à Ucrânia. O corpo de voluntários russos e Kapustin fazem parte de um exército sombrio muito maior que a Ucrânia está utilizando para prejudicar o esforço de guerra de Putin de todas as formas possíveis. Como disse o Conselho Atlântico em fevereiro de 2025, uma ampla rede de ativistas da resistência, partidários e forças especiais atua em toda a Ucrânia ocupada pela Rússia, promovendo campanhas informativas e sabotagens. A morte de Kapustin foi planejada para abalar o moral desses movimentos. Em vez disso, a recompensa oferecida apenas provou o quanto a Rússia considera esses tipos de grupos perigosos, o que provavelmente levará ao crescimento e à realização de mais operações no futuro. Russos que pensavam em se voluntariar para a Ucrânia viram como o Kremlin é falível. A falsa morte de Kapustin pode servir como propaganda útil para grupos que buscam recrutar mais combatentes. Evidências mostram que grupos como o Corpo de Voluntários Russos estão mais eficazes nos dias antes do Natal. Essas organizações realizaram operações de sabotagem que atrasaram a logística russa e afetaram o poder aéreo de Moscou. Zonas seguras da Rússia pegavam fogo enquanto partisans ucranianos atacavam. Veja tudo em nosso vídeo e lembre-se de se inscrever no The Military Show para mais cobertura sobre as várias formas como a inteligência ucraniana humilha a Rússia. E obrigado, como sempre, por assistir.